Hoje eu vou começar a nossa série de resenhas. E nós vamos começar por este livro aqui, O Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Por que eu decidi fazer essa série de resenhas? Porque eu acredito que a gente lê melhor quando nós lemos com um professor. Às vezes você pode desenvolver a ideia tola de que você só é sábio se você fizer tudo sozinho, se você ler um livro sozinho. Nós poderemos ir muito mais longe se subirmos nos ombros daqueles que vieram antes de nós. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez eu estava lendo Os Lusíadas, de Camões, e cheguei a uma palavra que não fazia sentido. Procurei em vários dicionários e nenhum desses dicionários me deu um significado que fazia sentido juntamente àquele poema. Mas lá embaixo do livro que eu tinha, que o livro era comentado, estava lá o significado daquela palavra. Aquela palavra em português já havia perdido todo o sentido. Mas por que ela foi conservada? Para que se mantivesse a métrica. Sem aquela palavra, não era possível ter métrica. Ou seja, eu podia ser super inteligente, eu poderia pesquisar em todos os dicionários, mas se não houvesse um professor para me explicar o significado daquela palavra para os dias de Camões, eu jamais conseguiria entender. Por isso é fundamental que a gente tenha bons professores para nos ajudar na leitura dos nossos livros, principalmente na leitura de grandes livros, dos livros clássicos. Então, bora lá. Este é o primeiro episódio deste livro, porque eu vou fazer mais de uma resenha referente ao livro O Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. E eu vou iniciar essa resenha dando o propósito pelo qual este livro foi escrito. E a autora deixa bem claro logo no começo. Ela diz o seguinte: eu quero dar a vocês informações que me foram sonegadas, que se eu as tivesse, eu não optaria pelo feminismo. E ao ler o livro, fica muito claro que, pelo menos parece, que ela não é cristã. Mesmo assim, se ela tivesse as informações corretas, ela não seria feminista. A autora mostra inúmeras pesquisas que provam: o feminismo nasce no erro, desenvolve-se na mentira e morre com a verdade. Além de vários estudos, várias pesquisas, Carrie Lucas cita também muitas séries, muitos elementos da cultura popular que têm sido utilizados para doutrinar as mulheres e os homens aos preceitos feministas. E isso eu achei espetacular no livro. Pois, de bate-pronto, quando você começa a ler o livro, você pode ter a falsa sensação de que não é um livro tão denso, não é um livro que cita as grandes fundadoras do movimento feminista e preocupa-se mais em citar Hollywood do que Beth Friedan. E por que eu acho isso espetacular? Porque a maioria das pessoas não leram Mary Wollstonecraft, não leram Simone de Beauvoir ou Beth Friedan, mas a maioria das pessoas assistiram Friends. A autora dá logo de cara um pequeno, brevíssimo mesmo, resumo da história dos movimentos feministas. Mas o que ela conta aqui já é o suficiente para a gente ter uma noção bem clara do que é o movimento feminista. A primeira reunião pelos direitos das mulheres aconteceu em 1848, em Seneca Falls, em Nova York. Elizabeth Stanton e tantas outras feministas pegaram, se apropriaram da Declaração de Independência Americana a seu favor. Afirmamos serem estas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que seu Criador lhes deu certos direitos inalienáveis. Isso aqui é fundamental, porque todos os preceitos feministas, todos os dogmas feministas se baseiam neste princípio aqui: somos iguais. E quando elas dizem isso, elas não fazem como nós cristãos fazemos, que somos iguais em valor diante de Deus e perante a lei. Para as feministas, igualdade tem a ver com aptidões, habilidades e desejos. Sim, somos intrinsecamente idênticos. Note esse preceito da igualdade em todas as pautas feministas. Voto, somos iguais, devemos votar. Revolução sexual, somos iguais, devemos também absorver os mesmos vícios dos homens. Mercado de trabalho, somos iguais, podemos fazer as mesmas coisas que os homens fazem. E com certeza aqui também estão todas as mazelas das mulheres vítimas do feminismo. Pois exigir que um peixe nade fora d'água significa a sua própria extinção. E é exatamente isto que o feminismo tem feito com as mulheres, matando-as. Capítulo 1. A diferença entre meninos e meninas. Não há melhor maneira de começar um livro falando sobre feminismo do que tocando neste ponto. Já que a ideia de que somos iguais pauta todos os dogmas feministas, nada mais justo do que começar desfazendo essa ideia. Karl Marx queria acabar com as classes. As feministas querem destruir os sexos. Para elas não há diferença entre homem ou mulher. Carrie Lucas cita Susan Okin. O sexo de alguém não terá mais relevância do que a cor dos seus olhos. Mas e a diferença que nós vemos? Isso está na superfície, são construções sociais. É aquele velho papinho de dar roupa azul, brinquedinhos de homem para meninos e roupinha rosa e bonequinha para meninas. Respondem elas.
A verdade é que os fatos mostram outra coisa. Nós somos diferentes. Uma pesquisadora foi a campo para tentar provar a ideia feminista, mas acabou se rendendo à verdade. Há diferença entre os sexos. Uma outra feminista criou um menino sem nenhum estímulo masculino. Mesmo assim, o menininho queria armas. Outra feminista criou a menina da mesma maneira. E ainda assim, sem nenhum estímulo feminino, a menina queria bonecas. A autora vai citar outras pesquisas que mostram há diferenças cerebrais e hormonais que explicam as nossas diferenças comportamentais e também nossas aptidões e gostos. Ela cita uma outra pesquisa com meninas que foram expostas a um alto nível de testosterona, um hormônio masculino. E a pesquisa mostrou que essas meninas tendiam a exibir comportamentos mais associados aos meninos. Mas, meu amigo, experimente dizer que a grama é verde e todo o inferno feminista se acampará ao redor da sua casa. Foi o que aconteceu em 2005 com o então presidente de Harvard, Lawrence Summers. Ele decidiu ventilar a hipótese de que a possível explicação para a ausência de mulheres no setor da ciência e de matemática tinha a ver com a questão biológica, ou seja, que essas diferenças eram inatas. Pra quê? A mídia caiu matando em cima do presidente de Harvard. E isso levou a universidade a fazer uma moção de desconfiança. O que é isso? Em português bem claro, você não é apto para o cargo. 1000 desculpas depois, promessa de mais de 50 milhões de dólares para a iniciativa de incentivo à diversidade, e a mensagem estava passada para todo mundo. Nem pense em criticar um dogma feminista. Por que é tão importante discutir se as diferenças entre homens e mulheres são questões biológicas ou sociais? Se algo nasce conosco ou nos é imposto pela sociedade? Ora, se as feministas estão certas, é necessário intervenção do Estado, dizem elas. Fazendo creches, criando leis que protejam as mulheres, enfim, todas as pautas levam para o mesmo objetivo, um aumento do Estado. Porque feminismo não é sobre igualdade. Feminismo é sobre a defesa da bandeira esquerdista, de um Estado gigantesco. Pois quanto mais coisas grátis você deseja para um grupo, mais imposto será cobrado. Com isso, o Estado cresce e você diminui.